um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia apresenta ele desta maneira: um homem segundo o coração de Deus. E olha a responsabilidade sobre Davi. Não é Davi que fala sobre si: eu sou um homem segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia o apresenta desta maneira. E aí, pensando sobre isso, falei: puxa vida, Davi deve de ter algo especial, uma receita na vida de Davi, que eu possa aplicar na minha vida e que a igreja possa aplicar na sua vida, para que nós possamos ter um ano abençoado. Não é verdade? Davi não era um homem que tinha um poder a mais. Davi não era um homem que tinha 8 sentidos. Não, ele era um homem comum, como eu e você, mas com uma pequena pedra ele derrotou um gigante, porque a presença de Deus estava com ele e ele não abria mão dos princípios do Senhor dentro do teu coração. Ele não abria mão dos princípios. E aí nós vamos nos aprofundar agora um pouco sobre algumas atitudes de Davi que nos leva a repensar algumas coisas. E a primeira coisa que eu quero ler com vocês está no livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 22. Esses primeiros pontos aqui, irmãos, é só para a gente ver como que Davi agia de uma maneira diferente. Davi, ele era um homem que agia acima da média. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do 22. E então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos o despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e os seus filhos e se vá. Então o que acontece nessa história é que Davi e os seus homens vão para a guerra, e a hora que eles retornam da terra, eles chegam em Ziclag, e a hora que eles chegam lá, as mulheres tinham sido levadas embora, os filhos tinham sido levados embora, o dinheiro, os animais, e a cidade estava pegando fogo. E aí eles chegam na cidade, e aí eles olham aquela destruição, e eles veem que não tem ninguém, eles começam a chorar desesperadamente. E Davi, a Bíblia diz que Davi recobra o ânimo no Senhor, chama os sacerdotes e pega 600 soldados e fala assim: nós vamos alcançar os inimigos, vamos derrotar eles e vamos trazer de volta todas as mulheres, todas as crianças e o despojo da guerra. E Davi vai, só que na metade do caminho, 200 dos 600 se cansam e eles não aguentam mais, e eles chegam na beira de um rio, e 200 fica aqui e 400 vai para a guerra. E esses 400 ganharam a guerra junto com Davi, porque Deus deu a vitória para eles. E a hora que eles estão voltando agora, com as mulheres, com os filhos, com todo o recurso, com o gado, com o ouro, estão voltando todo animado. E a hora que eles chegam, os servos, os homens que estavam com Davi, ao avistar os 200 que ficaram no rio, eles chegam, e aí essa passagem, ele fala assim: vocês aí, vocês não vão ter parte conosco no despojo da guerra, porque vocês ficaram no rio. Nós vencemos a batalha. Pegue as suas mulheres, pegue os seus filhos e se vão. Parece que isso é normal, não parece? Pô, se eu venci a guerra, eu venci a batalha, então o recurso é meu. Essa é uma maneira humana de se pensar. Vocês concordam comigo? Se eu venci, é meu. Mas agora nós vamos ver a resposta de Davi. Nós vamos ver que Davi, ele era um homem diferente, por causa dos princípios que tinha no coração dele. Aí na continuação, 23, porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos, e quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. É diferente, não é? Davi chega e fala: não, eles ficaram aqui, mas eles vão receber igual. Você que foi lá, que derrotou o soldado, que se machucou, levou uma facada, e esses aqui que ficaram no rio,
você vai dividir com eles igualmente. Parece que é um pouco desigual, né? Mas mostra o coração de Davi. Davi não olhava para ele, para si. O reinado de Davi não era dele. Os bens de Davi não eram dele, era do povo, ele repartia. E ainda, irmãos, aí eles voltam para a cidade, dá a entender, beleza, dividiu tudo, acabou, mas ó, continuando agora. O 26, e chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciões de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor, aos de Betel, aos de Remote do Sul, aos de Jatir, aos de Aroer, aos de Sifimote, e vai embora. Ele dividiu com todo mundo. Mas nós vivemos num ambiente hoje que aquilo que é meu, eu não divido com ninguém. Ok, esse dinheiro, ofertar na casa do Senhor, não, esse dinheiro aqui não. Não, esse dinheiro aqui é meu, esse dinheiro aqui é a minha herança. Esse aqui é o meu despojo da guerra, o meu pai ganhou esse dinheiro. Esse aqui eu não divido com a igreja, esse aqui eu não divido com os irmãos. Esse aqui eu não divido com as famílias que estão com necessidade. Não, esse dinheiro aqui é meu. E aí Davi chegou, falou: não, vocês não vão fazer assim. E sabe o que Davi fez, irmãos? Na continuação do texto, ele fez um estatuto em Israel. E a partir daquele dia, todas as batalhas que Davi ganhasse, o despojo seria dividido com todas as pessoas. Se tornou uma lei, uma regra. O coração de um homem que a Bíblia chama de segundo o coração de Deus. Vamos agora mudar um pouco de quadro, vamos ver uma outra atitude de Davi. E aí, após a gente ver essa outra atitude de Davi, nós vamos entrar na mensagem. Amém? Agora nós vamos no mesmo livro de Samuel, no capítulo 1 Samuel. Agora nós vamos no capítulo 24 e depois no 26. 1 Samuel, capítulo 24. Saul, se tinha algo que Saul queria fazer, era matar Davi. E essa daqui é uma das empreitadas de Saul para matar Davi. Só que Davi teve uma grande oportunidade, porque ele estava com o seu exército dentro de uma caverna escondido, e o exército de Saul estava passando do lado de fora. E aí a Bíblia diz que Saul, o rei Saul, teve uma vontade meio urgente de ir ao banheiro, mas eles estavam no lugar desprovido. E aí o que ele fez? Ele entrou sozinho na caverna que estava Davi e os seus soldados escondidos. Olha que situação. E aí sabe o que Davi faz? Os homens que estavam com Davi, do soldado, falou: Davi, Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos, é agora, vai lá e mata ele. E Davi se aproximou bem quietinho, pegou a espada e cortou só um pedacinho das vestes, só um pedacinho. E aí depois que isso acontece, nós vamos ler o texto. Samuel capítulo 24, deixa eu só achar aqui que eu não marquei os versículos. Vamos ler a partir do 3. E chegou a uns currais de ovelha no caminho aonde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir os seus pés. E Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna, mas eles estavam dentro da caverna. E então os homens de Davi lhes disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Agora o 5. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor.
ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E agora o 26. Davi poupou a vida do rei Saul, e naquele momento Saul se aproxima, conversa com Davi, e Saul vai embora. E aí Saul dá um tempinho e fala: não, eu vou lá e vou matar Davi. E agora em uma outra oportunidade, Samuel 26, a partir do 8: e então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo, deixa-mo pois agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. Então agora o povo, Saul de novo vai com o exército atrás do rei Davi, e a hora que o rei Saul e os seus soldados estão dormindo, Davi vai com o seu servo, entra dentro do acampamento, e a hora que eles chegam está Saul deitado, dormindo, e a lança de Saul está do lado da cabeceira, assim lançada na terra. Em uma outra versão, o servo de Davi fala assim: Senhor, permita-me, eu vou ferir ele uma só vez, não vai precisar duas, vou encravar e vou matar. Mas Davi, um homem de princípios, ele fala: não, eu não tocarei em um ungido do Senhor, porque não houve quem tocou em um ungido do Senhor e se livrou. Irmãos, o cara está com o exército para matar o rei, era só pegar a espada e, como diz um ditado, fazer a fita, fazer a vez, encravar a espada de uma só vez. Mas Davi não fez isso, sabe por quê? Um homem que tinha algo diferente. Davi tinha princípios que eram inegociáveis, princípios que não eram mudados com o tempo, princípios que não eram mudados pelo lugar onde eles estavam, princípios que não mudavam porque ele mudou de igreja, princípios que foram estabelecidos no coração dele, e ele não abria mão disso. E uma receita para qualquer ano da história da humanidade ser um ano abençoado é uma receita com um ano de princípios de Deus cumpridos em nossas vidas. E qualquer ano que se iniciar, que nós estivermos vivos, se nós não cumprirmos princípios estabelecidos pela palavra de Deus, vai dar errado. Essa é a receita de hoje para as nossas vidas. Um ano abençoado é uma consequência de um ano de obediência ao Senhor. Amém? É desta maneira, irmãos, é desta maneira que Davi vencia. Ele era um homem bom, um homem pecador, um homem que tinha um coração que se arrependia facilmente. Davi era um homem que pecava como nós, ele era um homem que tinha fraqueza como nós, mas ele não abria mão dos princípios. E hoje nós vivemos um tempo bem complicado de igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou me referindo à Igreja Batista Betel, mas às igrejas no mundo. É um momento complicado. A igreja está evoluindo. A igreja evolui também, irmãos, com o tempo. Não é isso? Teve um tempo que ter bateria dentro da igreja era, como conversando eu e Josnei e mais alguns irmãos esses dias, bateria era coisa do capeta. Chocava as igrejas. Pastores, alguns, se passassem na frente de uma igreja e tivesse uma bateria, achava que estava tudo endemoniado. Se batesse palma dentro de uma igreja, num culto, a igreja, ela evolui, mas os princípios não mudam. Amém, irmãos? Os princípios de Deus, eles não mudam, eles não acompanham este mundo. Há evolução, mas sem mudança de princípios. E hoje muitos princípios têm sido deixados de lado com o passar do tempo. Muitas coisas têm sido deixadas de lado. E isso não é responsabilidade de liderança, é responsabilidade minha como cristão e sua como cristão. É comum hoje a pessoa estar no culto no domingo e glória a Deus e aleluia, e na quarta-feira está num baile, dançando um vaneirão, tomando um... Não que eu acho que dançar um vaneirão é errado, mas dependendo do ambiente que você tiver, a música que você estiver ouvindo e as pessoas que você tiver,
eu acredito que fica um pouco errado. Mas o que eu quero compartilhar com vocês, irmãos, é que Davi era um homem de princípios. Davi, ele não negociava nada. Ele acreditava no que ele acreditava e acabou, meu amigo. Não tinha conversa com ele. A hora que ele foi para vencer o gigante, o rei chegou com a armadura e colocou nele. Falou assim: vem aqui, vou te dar a minha armadura. Davi era, eu acredito que o Alexandre é um pouco mais alto que Davi, né? Ele era baixinho, ele era ranzininho. Mas o rei pegou a armadura dele de rei, colocou em Davi, colocou o capacete de bronze na cabeça, e Davi acho que tentou dar uns 2 passos, falou: não vai. Talvez alguém que aceita a objeção do mundo, a objeção de um rei, a objeção de uma cidade, de uma população, de uma cultura, ia falar assim: puxa vida, o rei me deu. Se eu negar o rei, capaz de eu morrer, eu não vou fazer isso. Eu vou continuar com a armadura, vou tentar. Não, Davi arrancou a armadura, arrancou fora. Ele não negociava o que ele acreditava. Ele não acreditava que ele ia vencer o gigante por causa da armadura. Ele acreditava que ele ia vencer o gigante porque Deus estava com ele. Essa é a diferença de ter princípios, irmãos. Mas nós estamos num tempo que os princípios são negociáveis. Entendeu? A pessoa está de um jeito num dia, mas no outro já não está mais. Hoje ela chora, perdoa, no outro dia acabou o arrependimento, está de novo fazendo coisa errada. A receita da coisa errada é você colher aquilo que você plantou. Vai continuar dando errado. Para mim dá errado. Se eu viver a prática errada, vai dar errado. Aí eu vou lá na casa do pastor Aldanei: pastor Aldanei, eu preciso da tua oração, que está assim, assim, assim. E aí um homem de Deus, ele ora por mim e me abençoa. Mas daí na segunda-feira eu vou lá de novo, na mesma que eu estava fazendo errado. Não é que a oração do pastor Aldanei não funcionou. Funcionou. Ele é um homem de Deus, mas é que eu estou colocando sementes ruins na terra. É plantar abacaxi e querer colher maçã, ficar esperando. Não. Vai vir na proporção que nós semeamos. A igreja do Senhor hoje, eu e você precisamos ter princípios inegociáveis. A minha fé, a sua fé, irmão, ela tem que ser inegociável. O ambiente onde nós estamos não pode mudar o que eu acredito. Tem pessoas que, se ela for ficar 1 mês na casa de uma pessoa que faz macumba, 30 dias depois ela está participando, está fazendo macumba junto. Mas é assim, infelizmente. É assim. Não, irmãos. O ambiente onde eu estou não muda aquilo que eu sou. Pelo menos não deveria mudar. Porque se eu abrir mão, muda. Tem pessoa que talvez está num ambiente onde as pessoas praticam coisa errada, irmãos, mas nós não vamos praticar. A Bíblia conta uma história muito conhecida e que é bem cabível nesse momento. Medraque, Sadraque e Abidnego, diante do rei Nabucodonosor. O rei mandou fazer a estátua, falou: quem não se dobrar vai ser jogado na fornalha. Princípio. Levaram eles diante do rei: se você não se dobrar, o rei ainda deu uma chance, porque eles já tinham transgredido aquela lei que o rei havia imposto, já havia acontecido. Aí o rei chama eles e fala: ó, você transgrediu ali, mas se você se dobrar agora, tá bom, eu vou deixar vocês ir embora. E fala: não, senhor, mesmo que Deus não nos livre, nós não vamos nos dobrar diante da tua estátua. O que é isso, irmãos? É princípio. Eles acreditavam naquilo, de nada ia mudar aquilo. Nada. Nada pode mudar aquilo que nós acreditamos. Não é este mundo que dita a regra do cristão. Não é a escola que dita a regra de um jovem adolescente que serve a Deus. Não é. O que rege, irmãos, a nossa disciplina diante do Senhor é isso daqui. Se o mundo tentar nos mudar, a gente vai falar: não, é por aqui que eu vou mesmo, irmão. Não, pega isso aqui só um pouquinho, não vai fazer mal não, eu estou indo para cá. Não, é só um pouquinho, não vai. Você acha, rapaz? Um dia eu estava numa festa de empresa e um homem chegou para mim e falou assim: viu, toma um golinho dessa cerveja aqui. Eu falei para ele, não, meu amigo, faz muitos anos que eu não coloco um gole de cerveja na minha boca. Rapaz,
Pare de ouvir pastor. Você acha que o pastor vai ditar a tua vida? Você acha que o pastor pode mandar em você? Toma isso daqui, rapaz. Eu falei, não, meu amigo, eu não bebo mais, você não está entendendo. Você está bebendo, mas eu não estou com vontade. Eu já bebi isso, já experimentei, mas eu não tenho mais vontade, não bebo mais. E ele ficou insistindo comigo, ele foi martelando ali, ele queria me obrigar a fazer algo que eu já tinha decidido que eu não queria fazer. Mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos, a conclusão dessa história é que parece que o mundo está certo e o cristão está errado, porque parece que o que está certo está errado e o que está errado está certo, quando nós olhamos de uma maneira a geral. Parece que nós estamos tipo assim, está todo mundo fazendo, eu vou fazer. Aí o que acontece? Nós não podemos ceder. Eu estou dando esse exemplo para você da cerveja, porque foi algo que aconteceu comigo. E eu, quando eu vim de Sorocaba para cá, eu disse assim, eu não vou mais beber cerveja. E foi algo tão de Deus assim, que a vontade sumiu. Eu sei que com todos não é assim. Tem pessoas que têm dificuldade, tem pessoas que... Mas o que eu quero compartilhar com vocês é que era algo tão bom que aconteceu comigo. Foi algo bom que aconteceu comigo, porque eu bati o carro 2 vezes bêbado, quase morri. Eu gastava o meu pagamento inteiro em 2 dias. E no 3º dia não tinha gasolina para abastecer o meu carro. Para mim foi algo tão bom que aconteceu. E aquele homem chegou e ele tentou mostrar que eu estava errado, que aquilo era ruim, mas não era. É isso que o diabo tenta fazer com os servos de Deus no dia de hoje. A pessoa está caminhando para o lado certo, está indo na direção correta, mas o diabo usa as pessoas ao redor para tentar fazer com que ela entenda que ela vai ter que voltar de novo, porque o mundo está indo para lá. Irmãos, nós somos servos do Deus Altíssimo, e os servos de Deus, eles são diferentes, não melhores, diferentes, porque a nossa maneira de pensar é outra, as coisas que eu quero para a minha vida é outra. O que eu quero conquistar no ano de 2020 não é da minha velha criatura, é da nova. A nova criatura pensa diferente, irmãos. A gente pensa através do que o Espírito move dentro de nós, e é diferente. O que eu almejava há um tempo atrás é diferente do que eu espero hoje. E nós encontramos alguns grupos de pessoas que frequentam as igrejas. Nós temos aqueles que frequentam as igrejas porque eles precisam de uma bênção, e eles estão vindo no lugar certo, porque a igreja do Senhor Jesus tem bênção. Amém? Eles querem um casamento restaurado, eles querem uma área financeira fortalecida, eles estão buscando algo que Deus pode suprir, e eles vêm à casa do Senhor, e isso é correto. Amém? Essa é uma classe. Tem uma outra classe que se autodenomina nos dias de hoje os desigrejados. São aquelas pessoas que entraram na igreja do Senhor e por um determinado tempo decidiram sair e ficam nas casas. Elas acreditam em Deus, elas acreditam no Espírito Santo, acreditam em Jesus, mas elas não vão em igreja nenhuma, elas ficam em casa. Tem esse grupo de pessoas. Tem um outro grupo de pessoas que eles se aproximam de Deus só pelo benefício, porque na hora que precisa de mudança, vai embora. A hora que chega no momento da mudança, agora Deus vai tratar no meu coração aquilo que eu preciso mudar, e ela vai embora, ela não volta mais. Mas tem mais um grupo de pessoas que servem a Deus, que são os cristãos, aqueles que atingiram a maturidade, e eles vêm na igreja na hora da necessidade. Eles vêm na igreja, procuram os pastores, procuram os líderes na hora de uma grande dificuldade, eles vão atrás de homens de Deus. Na hora que eles precisam de uma bênção, eles vêm, mas só que eles não negociam a sua fé. A hora que dá errado, eles também vêm. A hora que a casa cai, eles também servem a Deus. A hora que eles mudam de cidade, eles procuram uma igreja. Eles chegam na cidade e falam: nós precisamos servir a Deus, precisamos achar um povo, nós precisamos achar pastores, nós precisamos nos reunir com pessoas que servem a Deus. Princípio estabelecido dentro do coração. A hora que ele está num ambiente que está tudo do avesso,
está todo mundo na bagunça e aquela vida, ele está ali, fala, não, eu estou aqui, mas eu sou servo do Deus Altíssimo. Amém, irmãos? Nós somos servos do Deus Altíssimo. Deus nos escolheu nos adotar como filho. Amém? Somos filhos do Deus Altíssimo, mas somos servos. E sabe qual que é a qualidade do servo? Uma delas, não faz a sua própria vontade, mas sim a vontade do seu Senhor. E a hora que chega na hora de fazer a vontade do Senhor, muitos vão embora. Muitos não aceitam a correção. Tenho certeza que se a pessoa for lá na casa do pastor Aldanei, for um momento que o pastor Aldanei for abençoar, lançar palavras de bênção, mas de repente o Espírito Santo pode direcionar o pastor Aldanei a trazer uma palavra de correção. Deus está usando ele para trazer uma palavra de correção. Aí entra o princípio de novo. Puxa vida, eu vim aqui receber uma palavra de bênção, mas Deus usou o pastor para mudar algo dentro do meu coração que precisava ser mudado. Se houver um princípio, porque se não houver, vai virar as costas e vai embora e vai falando mal ainda. Quem que o pastor pensa que é para falar isso de mim? Quem que foi lá na casa do pastor contar? Eu quero convidar você, não estou dizendo que você não tem princípios, não é isso. Essa palavra aqui não é para vocês, ela é para a igreja e eu faço parte. Essa palavra aqui é para mim, é para minha casa, é para minha família, é para o meu ministério. Princípios. Davi era um homem de princípios, ele não abria mão. Não abria mão. É necessário carregarmos a nossa cruz, irmãos. Não a cruz de Jesus, a cruz de Jesus é só Ele que carregou. A obra que Jesus fez na cruz do Calvário é Ele que fez. Para nós veio de graça, entre aspas, custou para Ele, para nós é de graça. Não há nada que o homem possa fazer para ganhar a salvação, é uma graça que é de graça. Mas agora vem a parte onde nós temos que abrir mãos de alguns quitutes, algumas manhas, algumas manias, algumas vontades, e nessa hora de abrir mão, é a hora que nós verdadeiramente, não é mostrar para as pessoas, não é mostrar para o pastor Aldanei, não é mostrar para ninguém, é a hora que nós, ao olharmos para dentro do nosso coração, podemos falar se temos verdadeiramente servido ao Senhor ou não. Um ano de 2020 abençoado, precisa de passos bem dados, passos acertados, através da direção do Espírito Santo. E Davi era o homem, ele não negociava, pastora Cleusa. Não é porque ele ia ganhar mais naquele negócio que ele entrou, ele não ia enganar ninguém. Talvez alguém diria, mas ele era um rei, ele tinha tudo, foi rei por um tempo, mas teve um tempo que ele não era rei, e ele era obediente. Os irmãos dele foram lá para a batalha, ele ficou em casa cuidando das ovelhas e com o pai. Além, um homem normal ia estar triste em casa, falou, meus irmãos foram para a guerra, e o meu pai manda eu cuidar das ovelhas aqui, ó. E ainda me chama para levar comida para os meus irmãos lá na frente de batalha. Davi fez isso, irmãos, ele foi lá levar, foi com a marmitinha pronta lá para os irmãos dele, lá na guerra, levar. Irmãos, eu preciso ter a minha fé inegociável no ano de 2020, eu quero isso. E eu sei que não é só querer, é necessário ação, né, pastor Danei? Só querer todo mundo quer. Esses dias eu li um livro do Paulo Vieira, ele fala sobre área financeira, e ele diz assim, que muita gente quer emagrecer, mas daí ele conclui, mas a maioria das pessoas tem uma vontade maior de comer do que emagrecer. Aí ele faz uma pergunta depois, vai emagrecer? Não vai. Então depende do tamanho da vontade. Tem muita gente que quer conquistar, que quer ter muita coisa, mas na hora da ação parece que não quer. E as coisas com o nosso Deus, a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar vai colher.
acabou a conversa. E eu quero dizer algo para vocês, irmãos, e para mim também. Deus também é um Deus de princípios, Ele é imutável, Deus não muda. Se Ele falou que se pecar vai colher, é porque vai colher. Certo? Vocês concordam com isso? Parece que é um pouco duro de se falar, mas é isso. Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Com um pastor, com um presbítero, com qualquer pessoa acontece. E a lei da semeadura, ela se aplica a qualquer pessoa. Pode ser um juiz, um advogado, pode ser. Plantou, meu amigo, vai colher. Então assim, como que eu vou ter um 2020 abençoado? Tentando caminhar o máximo na presença de Deus. Tentando pegar os meus defeitos, os meus erros, colocar eles num papel, falar: Deus, eu quero mudança na minha vida. E agora nós vamos ler um salmo que Davi escreveu, Salmo 51. E aí nós vamos ver um coração de Davi. É um coração para a gente olhar e falar: puxa vida, Davi foi um homem que nós precisamos olhar para ele com bons olhos. Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu conheço as minhas transgressões. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concedeu a minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo, faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo, lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Fazei-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagastes. Esconde o teu rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito estável. Davi, ele reconhecia a sua fraqueza. Ele não era alguém que, ao receber uma palavra de posicionamento, ia embora. Não, ele falava: eu estou errado mesmo. Porque o ser humano, nós, seres humanos, pensa num povo que é ligeiro para escapar das coisas. Dá jeitinho, dá desculpa, dá conversa, contar mentirinha, fazer um esqueminha para escapar daquele momento. Maquiavélico para criar situações, vingativo. Ah lá, o irmão fez, ah lá, bem feito, sabia que ia dar errado. O coração do homem é enganoso. Mas se nós aplicarmos os princípios da palavra de Deus nas nossas vidas, dentro do nosso coração, e termos uma fé imutável, que não muda segundo a circunstância, que não muda no ambiente que eu estou, que não muda porque a minha conta venceu e eu não tenho dinheiro para pagar, que não muda porque algo muito de errado aconteceu comigo, não muda. Eu continuo acreditando no meu Deus. Eu continuo acreditando no meu Deus. Eu sei que você continua acreditando no seu Deus. Nós continuamos acreditando no nosso Deus. Que o Espírito Santo possa colocar dentro do nosso coração agora, no começo de 2020, um desejo grande de caminhar um ano na presença dEle.
Quais são os seus planos para 2020? Eu tenho certeza que se Deus estiver neles, vai dar certo. Eu tenho certeza que se Deus estiver nos teus projetos neste ano, e você priorizar a casa do Senhor, Deus vai te abençoar grandemente, e vai trazer para você tudo aquilo que for bom, da parte dEle. Mas Deus precisa estar no nosso coração. Amém, irmãos? Isso é inegociável. É inegociável. É inegociável. Alguém chega lá na loja do irmão Alexandre: ô irmão Alexandre, eu quero te oferecer um dinheiro. Esse dinheiro aqui, ó, é um dinheiro errado. Esse dinheiro aqui vem de um negócio aí que eu não vou nem te falar, porque é um dinheiro sujo. Mas só que é o seguinte: não foi você, fui eu. Não foi você que sujou a mão, fui eu. Só que eu quero ajudar você. Você é um cara bom, vou passar para você. Se ele for um homem que não tem princípios, ele vai falar: puxa vida, olha a oportunidade aí que eu estava pedindo. Dinheiro fácil, aí, beleza, hein? Mas se ele for um homem de princípios, ele vai falar assim: esse dinheiro eu não quero. E será que diante de uma grande sedução de um momento a gente resiste? Precisamos resistir. É possível. Nós somos homens pecadores, mas nós podemos mudar. Se o meu caráter é ruim, eu quero dizer algo para você: nós podemos mudar. Se o meu coração é orgulhoso, eu posso mudar. Se eu sou avarento, meu coração pode mudar. Se tem algo que me prende e me aprisiona, o meu coração pode mudar. Se eu sou alguém muito vergonhoso, Jesus, Ele pagou o preço por nós, irmãos, na cruz do Calvário. A dor foi colocada nele, o peso foi colocado sobre ele, as iniquidades estavam sobre ele, o pecado estava sobre ele, o pecado da humanidade estava sobre ele. E sabe, Jesus rompeu para nos dar condição de mudança. Não através da nossa capacidade, mas através dele. O meu caráter, ele pode ser mudado. Se eu era alguém que roubava, eu posso não roubar mais. Se eu era alguém que mentia a todo momento, eu posso deixar de mentir. É possível isso. Porque se nós não acreditarmos que é possível, se eu não acreditar que eu consigo mudar, que eu consigo refazer as coisas, que eu consigo restaurar algumas coisas na minha vida através do que Jesus fez por mim, (2020) vai ser um ano abençoado e próspero. Amém? Se nós andarmos com o nosso Deus. Amém? Precisamos andar com Ele. Porque todos os homens da Bíblia que andaram com Deus, irmãos, todos eles foram abençoados. Mas todos os homens da Bíblia que escolheram andar sem Deus, esses homens eles não foram vingados por Deus. Esses homens eles não foram castigados por Deus. Não é isso. Deus não é um Deus que castiga as pessoas. Você fez isso, então agora você vai colher isso. Nosso Deus não é um Deus mau, mas Ele é um Deus de princípios. O homem que faz bem recebe o bem. O que faz mal não vai receber da parte de Deus, mas vai colher Ele mesmo semeou aquilo. Então, o que eu sou diante de Deus e na casa do Senhor? No que eu acredito? No que o Isolino acredita? No que o seu Amarildo, o César acredita? Piamente. No que nós acreditamos. Se eu acredito muito, Fran, naquilo, muito. Irmãos, nós precisamos buscar esta fé. Nós precisamos ter esse intento dentro do nosso coração, de falar: não, vocês estão fazendo, mas eu não vou fazer. Não quero fazer. Tem um povo, irmãos,
Tem mais um grupo de pessoas, eu vou falar sobre eles e eu vou encerrar. Mais um grupo de pessoas que são os simpatizantes do Evangelho. São aqueles que eles gostam das músicas evangélicas. Eles gostam de colocar musiquinha lá no rádio. Eles gostam de vir num culto. Eles gostam de talvez ouvir uma pregação, mas eles só gostam. É um entretenimento. Não é um processo de servir a um Deus, é um entretenimento. Nossa, é legal essa música, né? Esse cantor aí, ele canta umas músicas que eu gosto. Só que o relacionamento dele com Deus ainda não foi estabelecido, porque ele gosta das coisas que acontecem, mas não entendeu ainda. Eu e você, irmãos, no ano de 2020, nós vamos vencer. Amém? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Você vai prosperar, as tuas bênçãos vão chegar, as minhas vão chegar, mas eu tenho que pegar o meu passo, falar, peraí, agora eu vou pisar ali, vou pisar, não, agora acho que eu vou ali, não, tem 5 pedindo para mim pisar ali, não, mas calma aí, não, eu vou pisar aqui. As nossas decisões vão nos guiar até o final do ano de 2020. E que tenham muitas bênçãos para contar. Amém, irmãos? Projetos na presença do Senhor. Uma receita para um ano de 2020 abençoado. Lançar palavras de bênção. Você vai vencer, você vai conquistar, isso é bom e é uma bênção. Eu recebi muitas palavras de bênção, irmãos. Muitas palavras de bênção. Só que uma palavra de bênção em cima de muitos erros e muitos pecados cometidos. Não é que o homem que orou por você não era tão cheio de unção assim para te abençoar, não. É porque as iniquidades, os pecados estão vindo bater na tua porta. Mas eu quero convidar você nessa noite, também a mim, a termos um ano abençoado na presença do Senhor. Um ano onde eu vou, assim como Davi, um homem de princípios, vamos ser homens acima da média, não porque somos melhores, mas porque entendemos o Deus que nós servimos e os princípios que Deus deixou para nós na sua palavra. Nós podemos ser melhores. Não eu melhor do que o Lucas, mas eu posso ser melhor do que eu fui até agora. Eu posso ser, porque Deus conquistou isso para mim. Jesus conquistou isso para mim e eu quero isso. E eu sei que você quer. Amém, amados? A igreja pode se colocar em pé. E eu vou fazer uma oração agora aqui. Eu quero que você medite nessa palavra. Medite nisso. Davi foi um dos maiores reis que existiu. Davi foi um homem que a Bíblia o menciona como um homem segundo o coração de Deus. Davi ganhou de um exército que estava humilhando o povo de Deus. Ele ganhou a batalha sozinho, com uma pedra na mão. Um homem de vitórias, mas era a resposta de muitos princípios que o seguiam e ele não negociava os princípios. Eu quero que você feche os teus olhos. Senhor Deus, nós te louvamos nesta noite, Senhor, pela tua palavra, porque o Senhor nos revela, Senhor, o que o Senhor nos deixou, Pai, como herança, essa palavra abençoada. Homens que foram vitoriosos e homens que perderam. O rei Saul foi ungido pelo mesmo profeta que foi ungido o rei Davi, mas por causa das atitudes erradas do rei Saul, ele colheu o fruto das suas atitudes. Mas Davi, mesmo errando, mesmo cometendo erro, ele recebeu o mesmo óleo de unção do mesmo profeta, do profeta Samuel. Mas ele escolheu um caminho de obediência, ele escolheu um caminho de princípios e ele não negociava os princípios. Eu peço a Ti, Espírito Santo, nesta noite, nos ajuda a não negociar mais, nos ajuda
a não mais tomar uma decisão hoje, falar que vai ser assim, e logo no outro dia, na primeira oferta, voltar atrás daquilo que nós falamos. Espírito Santo, desperta em nós nesta noite um desejo muito grande de passar o ano de 2020 na Tua presença, um desejo de passar o ano de 2020 buscando coisas espirituais, buscando, Senhor, ganhar almas para a Tua igreja, Senhor. Nos inspira no ano de 2020 a fazer a Tua vontade, nos inspira, Espírito Santo, a lutar contra o pecado, o nosso pecado, a lutar contra as nossas transgressões. Nos ajuda, Deus, a ter um coração sincero diante de Ti. Nós não precisamos expor muitas coisas das nossas vidas, mas no secreto nós podemos, Senhor, diante de Ti assumir que somos falhos, que somos errantes. Nos ajuda, Deus, a desejar mudança, nos ajuda a desejar mudança, nos ajuda a desejar ser melhores. Nos ajuda, Senhor, nesse ano de 2020, a conquistar, Senhor, a alcançar os nossos objetivos. Nos ajuda, Senhor, nesse ano, Pai, a trabalhar na Tua obra, a cuidar bem das nossas famílias, cuidar bem das nossas casas, porque nós falhamos em várias áreas, Senhor. Que nós possamos ter um coração bem próximo ao coração do rei Davi, um coração que reconhece, um coração que partilha daquilo que ele tem. Ele pega aquilo que tem, que talvez alguém hoje, talvez até mesmo eu, pegaria só para mim. Davi, ele pegava e falava, não, pode pegar para você, esse daqui também é seu. Nos ajuda a partilhar daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, partilhar na tua casa, para que seja... tenha um caixa abençoado, para que nós possamos, Senhor, lá naquele salão novo, fazer da maneira que o Senhor colocou no coração do pastor Aldanei, que seja tudo perfeito na tua casa, Senhor, que eu possa fazer parte disso, que eu possa fazer parte do crescimento das pessoas. Me ajuda, Senhor, em nome de Jesus, amém, amados? Essa é a palavra do Senhor dessa noite. Eu agradeço e eu quero passar um ano de princípios na minha vida nesse ano. E eu sei, irmãos, que se eu conseguir, no final do ano eu vou contar muitas bênçãos. Mas eu sei que se eu falhar, obviamente que as misericórdias do Senhor não se afastam de mim. A cada manhã, as misericórdias do Senhor estão sobre as nossas vidas, amém? Mas hoje é dia de recomeçar uma nova trajetória cristã, amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir.